Existe um tipo de dor que é diferente de todas as outras dores. Não é a dor de uma enfermidade, não é a dor de uma dificuldade, não é a dor de um problema. É a dor de uma decepção. Hoje nós vamos estar refletindo no texto de Mateus 26, versículo 14 e 15, que fala sobre o pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Trinta moedas de prata. Foi o que Judas Iscariotes recebeu por entregar Jesus aos sacerdotes. Judas Iscariotes, ele era um discípulo, fazia parte dos 12 discípulos que andavam com Jesus Cristo. Ele era considerado um homem de confiança. E ele estava presente ali com Jesus sempre. Ele andava com Jesus. Ele ouvia as pregações de Jesus. Ele via os milagres, as curas e as transformações que Jesus fez. Mesmo assim, ele o traiu. Mesmo assim, o coração dele não estava alinhado com o coração de Jesus. A dor da decepção é quando você percebe que quem te feriu não foi um inimigo. Foi alguém que estava muito perto de você. Uma pessoa que você conhecia, uma pessoa que caminhava com você, alguém que conhecia a sua história, mas mesmo assim essa pessoa escolheu te ferir. Ela fez uma escolha. Judas Iscariotes fez uma escolha. Essa traição pode ser uma traição vinda dentro de casa, ou de um familiar, ou de um amigo, de alguém na empresa, de alguém que você confiava muito, alguém que você tinha feito planos. E essa dor é uma dor silenciosa, mas é uma dor muito profunda. Porque ela não atinge só uma situação, ela atinge o profundo do nosso coração. E é exatamente esse tipo de dor que aparece aqui nessa passagem bíblica. Judas, ele não era um estranho. Ele não era alguém de fora do convívio de Cristo. Ele caminhava com Jesus todos os dias. E mesmo assim,
Mesmo assim, ele resolveu fazer algo muito sério. Ele resolveu simplesmente trocar a vida pela morte por 30 moedas de prata. Eu não sei o que tem passado com você, por quanto alguém te traiu, ou pelo que alguém te traiu. Por quanto a sua amizade, a sua fidelidade, a sua confiança foi trocada. Mas isso quer dizer que essa história, essa passagem, revela que isso pode acontecer conosco, que nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de situações. E Judas não escolheu fazer isso por um simples impulso. Ele tomou uma decisão, ele fez isso pensado. Ele fez uma escolha, ele decidiu trair. Isso nos ensina uma verdade muito difícil, mas que é necessária. Nem todos que estão à nossa volta, ao nosso lado, estão realmente conectados com a nossa vida. Mesmo que nós acreditamos e confiamos nessas pessoas, fizemos planos e queríamos construir algo com elas, mas essas pessoas não estavam conectadas o suficiente conosco, comigo. Já passei por várias situações com você, e elas decidem nos decepcionar. E isso muda a nossa vida. Isso nos transforma. A gente começa a se fechar. O nosso coração, ele já começa a confiar menos. Ele procura e tenta se proteger. E muitas vezes, sem perceber, essa dor começa a nos paralisar. É uma dor forte, é uma dor que é difícil de ser superada. Mas essa história, e o que iria acontecer, Jesus já sabia que Judas faria isso com ele. Jesus sabia. Essa história, ela fazia parte, ela abrangia todo um contexto que era necessário ser acontecido. Mas mesmo assim, Judas Iscariotes, ele só foi usado, só deixou que isso entrasse no coração dele, porque ele não estava verdadeiramente alinhado com Jesus Cristo. Porque se ele estivesse tão alinhado quanto os outros 11, de alguma forma, Deus iria permitir que outra pessoa fizesse isso. Mas só que mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, ele não parou, ele não desistiu, ele não mudou o propósito que ele tinha.
Jesus continuou, isso não impediu o que Deus ia fazer através de Jesus Cristo. Muitas vezes, no íntimo do nosso coração, nós tentamos nos alinhar com pessoas, mas que no fundo nós sabemos quem são essas pessoas. Nós sabemos que um dia pode não dar certo. Assim como Jesus sabia quem era Judas Iscariotes. O que muitas vezes acontece é que nós não temos coragem de decidir ou de ter um pulso forte e romper com essa situação antes que ela chegue numa situação extrema. Antes que nós saímos totalmente feridos e machucados e magoados da situação. Eu não sei quais as feridas que estão abertas no seu coração, quais foram as decepções pelas quais você já passou. Mas eu quero te dizer que isso não define quem você é. Isso não define o seu destino. Isso não pode paralisar a sua vida. Isso não pode impedir o propósito que Deus tem com você. Porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o que aconteceu. A dor é real. A dor é verdadeira. Mas o propósito de Deus continua sendo muito maior na sua vida. E hoje Deus te chama para algo muito importante. Para que você entregue a Ele essa dor. Para que você não permita que essa decepção te impeça de avançar. Esse canal, ele nasceu com o objetivo de mudança, de transformação de postura e de renovo. E que o que eu tenho falado até aqui tem feito algum sentido na sua vida e você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se inscreva e faça parte conosco. Você está convidado a participar dessa jornada de mudança, de transformação, de cura, de libertação e de renovo. E se você conhece alguém que também precisa de uma mudança, de uma transformação, compartilha essa mensagem com essa pessoa. Mande para ela. Seja um canal de bênção na vida dela. Não permita que a decepção te impeça de avançar, de crescer, de continuar. Não permita que ela te paralise. Não permita que essa dor, que essa ferida que está dentro de você, que ela continue aberta. Não permita. Entregue ela nas mãos do Senhor. Perdoe a pessoa ou as pessoas pelas quais te feriram, as pessoas que abriram uma ferida, um rombo no seu coração. Perdoe elas. O perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você perdoar alguém não quer dizer que você tenha que voltar a ter um convívio com essa pessoa. Mas o perdão, ele te liberta, ele liberta a você seguir em frente, a você continuar. O perdão, ele não é instantâneo, ele é um processo. E toda vez
que isso volta, esse sentimento volta, essa dor volta no seu coração. Você trabalha isso dentro de você. Você fala assim: eu já perdoei, eu já libertei, eu vou seguir em frente. Essa pessoa que vá bem a vida dela, que ela siga em frente também, porque eu vou seguir em frente. E faça isso todas as vezes que esse sentimento voltar, que essa ferida doer, você vai pensar assim: eu já perdoei. Essa dor eu não quero mais. Sai pra lá com essa dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que você está curada, que você está liberta, que você está sarada. E que você vai seguir, prosseguir em frente. Em frente. Deus quer algo muito importante hoje da minha vida e da sua. Ele não quer que nós ficamos presos na dor do passado. Ele não quer que essas decepções nos impeçam de avançar, de seguirmos em frente. Por isso, nessa hora, eu vou estar assim, orando pela minha vida e pela sua. Soberano Deus e Pai, nosso Senhor amado, coloco perante a Ti o meu coração e de todos esses que estão acompanhando, Senhor, essa reflexão nesse dia. Senhor, todas as mágoas, todas as feridas, todos os traumas, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, em nossos pensamentos, que venha nos dar fé, força e coragem, Senhor, para que possamos decidir perdoar e nos libertar, Senhor, e seguir em frente, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, porque o propósito que Tu tens conosco, que Tu tens para cada um de nós aqui individual, é muito maior, e não tem nada que possa nos prender, que não tem nada que possa nos impedir, e não tem nada maior que o Teu amor por nossas vidas, que a Tua misericórdia sobre nós. Por isso, Senhor, eu Te peço mais uma vez, Senhor, entra nessa hora, Senhor, entra com cura, Senhor. Entra com cura, com libertação, entra com transformação, e em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, a libertação de todo acorrentamento ao passado, a libertação de tudo aquilo que está preso, Senhor, que está nos prendendo, que não está deixando que prossigamos, Senhor, em frente, na Tua jornada ao encontro, Senhor Jesus Cristo, contigo, Senhor. Ao encontro, Senhor, indo, Senhor, prosseguindo à frente, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Eu declaro, Senhor, a bênção, a vitória, Senhor, sobre as nossas vidas, porque muito maior é o Senhor. Muito maior é o Teu amor. Senhor, Tu és soberano, acima de todas as coisas. Tu conheces o passado, o presente e o futuro. Glória a Deus, aleluia. E que nada, Senhor, venha nos impedir. Que não seja nenhuma frustração, nenhuma mágoa, nenhuma dor, nenhum ressentimento. Nada venha nos impedir, Senhor, de que o nosso propósito, Senhor, deixe de se alinhar contigo. Em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, fortaleça-nos, dê-nos coragem, dê-nos alegria, dê-nos disposição, fé, confiança. Capacita-nos, Senhor, para que possamos seguir o Teu propósito, o Teu caminho e chegar à nossa vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, neste dia,
muita saúde, alegria, prosperidade, decisão, fé e coragem. Em nome de Jesus, para mim e para todos que estão fazendo parte desse projeto, desse objetivo de mudança, de renovo e de transformação. Em nome de Jesus, amém. Que você possa ter um dia abençoado, feliz, liberta todas as correntes, que é toda indisposição que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda depressão saia em nome de Jesus. Que você possa se sentir liberto, abençoado e curado para a honra e glória. Para a honra e glória de Jesus Cristo na sua vida. Que você possa ser uma testemunha viva de uma reviravolta que o Senhor vai estar fazendo na sua vida, da vitória que Ele vai estar entregando nas suas mãos. E um dia você possa estar contando esse testemunho para muitas pessoas do trabalhar do Senhor em sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que te pertence. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.